escreveu e passa dos 4 blocos, responderá ao tema conforme a intermediação da equipe técnica. Ao final, é por óbvio que eu vou retornar para a mesa, abrindo o tema para a mesa, fazer todas as considerações finais. Nessas considerações, cada secretário vai poder fazer o relatório de tudo aquilo que os senhores se posicionaram, porque acredito que vieram aqui para ter uma resposta. Não é apenas uma fala, mas sim um contraponto e uma resposta. Nós só estamos seguindo a regra para que haja possibilidade, para que todos possam demonstrar o seu olhar, o seu prisma, a sua colocação. Mas ao final, a mesa retornará com todo esse posicionamento. Agradeço, abriremos ao 4º bloco. Patrícia. Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu moro lá na região do Bosque das Palmeiras, nascida aqui em Barão Geraldo. Nós fizemos um manifesto por escrito, porém são 3 folhas, 3 minutos não será um tempo hábil, então eu vou tentar fazer um resumo breve, tá bom? A divulgação da participação popular foi insuficiente, que não atingiu a todos os moradores. Os poucos moradores que conseguiram acompanhar e participar do processo de discussão do PIDES no período de novembro de 22 a agosto de 23, discorda da forma como foram aprovada essa lei. Estamos convencidos de que essas áreas da macrozona de desenvolvimento ordenado introduzida pelo Plano Diretor de 2018 podem causar ao presente, que é hoje, e afetar gravemente o futuro de Campinas. Muitos de nós colocamos essa posição nas audiências realizadas em 2017 e não custa lembrar, as manifestações contrárias foram numerosas em todos os bairros onde houve participação dos moradores. E aí eu vou colocar 2 tópicos de 10 que nós tínhamos na nossa lista, mas não teremos tempo hábil para isso. PIDES não, 10 pontos de alerta. Eu vou colocar os 2 últimos. As diretrizes do planejamento da região metropolitana de Campinas não está sendo observada pelo planejamento municipal, destacando-se a necessidade de controlar as conurbações, ou seja, as cidades vizinhas não devem ter continuidade. O mapa da macrozona de desenvolvimento ordenado expande a área urbana de Campinas até atingir todas as divisas do município ainda não conturbadas. No esforço mundial para evitar o aumento do aquecimento global, os municípios têm papel fundamental de agir localmente, mantendo e harmonizando ao máximo as suas áreas não urbanizadas, contribuindo para aumentar a captura de carbono e outros gases da atmosfera. O PIDES será o polo acelerador da expansão urbana ao norte e vai derrubar ainda mais o anel verde que protege Campinas do perigo pluma da poluição atmosférica gerada pela Replan, Braskem, pelo complexo de indústrias químicas da Ródia e demais unidades do Distrito Industrial de Paulínia, situada a quilômetros dos nossos limites urbanos de Barão Geraldo. Obrigada. Passaremos para o próximo inscrito. Qualifica, por favor. Primeiro seu nome. Boa tarde a todos. Não é verdade muita coisa que está sendo dita. Seu nome, por favor. Meu nome é Silvana Marta, sou moradora do Jardim Miriam. E não é verdade muitas colocações que estão sendo feitas aqui pelos moradores de Barão Geraldo, porque há muitos moradores dessa região que estão muito interessados no PIDES, inclusive proprietários de imóveis que têm constitucionalmente o direito de dispor do seu imóvel de acordo com a lei. E eles sim querem o PIDES.
porque Barão Geraldo circunda as universidades do Unicamp e PUC, e eu não consigo ver especulação imobiliária senão relacionada aos moradores de Barão Geraldo. Quando eles cobram desonestamente dos estudantes um quarto mobiliado a R$3.000, esse plano de uso do solo ele vai permitir a abertura do zoneamento, e quem serão beneficiados é a população, são as pessoas, os estudantes da Unicamp, que terão a oportunidade de sair da garra dos moradores de Barão Geraldo para entrar no mercado e, se honestamente, pagarem um preço justo pelo imóvel que eles alugaram. Então, parabéns, estou com vocês e ninguém segura por segurança. Por favor, passaremos para o restrito. Alexandre. Senhores, aberto o tempo do próximo inscrito. Pode abrir o tempo. Aberto o tempo. Pode abrir. Boa tarde, meu nome é Alexandre, sou morador de Campinas, Barão Geraldo também. Eu vou pedir licença para começar minha fala, licença, que a gente está nesse território dessa universidade aqui, que ela está sendo aos poucos aldeada. Hoje já são mais de 300 estudantes indígenas. Eu vou pedir licença para tocar esse instrumento aqui, que é um instrumento sagrado dos indígenas, que é a maraca, que, entre outras coisas, ela simboliza a terra, a nossa mãe terra. Então vou pedir licença para, humildemente, invocar essa inspiração da Mãe Terra, da conexão com o mundo natural, que não sou eu que estou falando. A ciência diz que as áreas mais protegidas elas são vinculadas a territórios indígenas. Então que saibamos com eles aprender a cuidar melhor da nossa Mãe Terra. E depois dessa licença aqui, eu quero só algumas pequenas palavras. Vai dar tempo, pessoal. Não precisa ficar. Quando o último peixe estiver nas águas e a última árvore for removida da terra, só então o homem perceberá que ele não é capaz de comer seu dinheiro. Quem disse essas sábias palavras foi um indígena da América do Norte. É emblemático que estejamos aqui hoje reunidos, poucos dias depois da dizimação daquele que era talvez o maior ser vivo desta cidade de Campinas. O martírio da figueira de Barão Geraldo é o símbolo do resultado de um projeto predador de cidade travestido de inovação e sustentabilidade. Fala-se muito da ciência, eu trouxe ciência aqui. Um escrito do professor desta universidade, Luiz Marques, que estuda o assunto que a gente chama de sustentabilidade, mas enfim, há muito tempo, inclusive já ganhou o prêmio Jabuti por isso. O último livro dele, que foi lançado há pouco, O Decênio Decisivo. Estamos no decênio decisivo. Nós precisamos mudar profundamente. Nos últimos capítulos, ele cita algumas propostas para que a gente saia desse atoleiro em que a gente está. E eu gostaria de saber, sinceramente, da mesa, se eles acham que esse projeto de ocupação do solo, que é um projeto de olhar para a Mãe Terra, vai no encontro disso. Então, redução radical e emergencial das diversas desigualdades entre os membros da espécie humana. Primeira sugestão. Segunda, diminuição do consumo humano de materiais. Mas encerrou o seu tempo. Passaremos para o próximo inscrito. Seguiremos para todos, senhor. Extensão do secretário. Extensão da Chegado o tempo para o segundo inscrito. Esse é uma ideia de na repilação das regras das paisagens naturais. e tecnicamente
Boa tarde, meu nome é Márcio. Primeiro quero esclarecer que eu não tenho o menor interesse comercial, não tem nada para acontecer aqui, né? Eu moro há 22 anos no Alphaville. Lá tem muito mais árvores do que tinha a Fazenda Santa Terezinha. Ou seja, dá para inverter tudo que foi falado aqui, a verdade é o contrário, né? Então a gente começa a falar, lixo reciclável tem há mais de 20 anos. Nós temos lá área de lazer, 250 mil metros quadrados, mais de 10 alqueires. Aí, lá fora essa área, da Fazenda Santa Terezinha, onde nós temos o Rombral, é isso que acontece. Não deixa de falar. Onde a área do Rombral e a Praça Solidária também é uma área de preservação que foi doada para a Prefeitura. Eu ouvi aqui desurbanização. Não sei se vão obrigar todo mundo a voltar para a roça ou tornar obrigatório o aborto, porque a humanidade tem que crescer. Né? Esse pessoal é desses que adoram o emprego e odeia a empresa. Eu não tenho dúvida que a maioria daqui, tem mais ou menos 200 pessoas, são funcionários públicos. São socialistas que vivem do capitalismo, que é o imposto que paga o funcionário público. Não é? Bom, nós temos aqui 0,02% da população de Campinas. Isso não representa Campinas. Barão Geraldo não é Campinas. Tá certo? É o pessoal que grita porque não tem argumento. Eles não têm argumento. Então, eu quero dizer, eu sou engenheiro e perfeito o projeto de vocês. Perfeito. Eu não conhecia ninguém, conhecia a Marcela em eventos, conheci hoje o secretário Rogério, conheci vocês, a Érica e a Carol, então não tenho compromisso nenhum com ninguém. O secretário Rogério estava falando uma coisa que me interessa, e falando sem ler. Eu gosto de pessoas que têm da cabeça aquilo que está falando, tá certo? Dando aula do que aconteceu em termos ecológicos, e aí a pessoa não vai andando. Isso é um desrespeito a gente, tá certo? Eu vim aqui para escutar coisas boas, entendeu? Então, olha, eu quero dizer o seguinte, eu votei contra o Dário na passada, então não fui eleitor do Dário, mas só no meu entorno, lá no Parque Pomares, estão asfaltando depois de 40 anos, fazendo uma creche maravilhosa, e aqui, ou seja, ao contrário do que eu vi gente falando, eu sou possível eleitor dele. Quem é o próximo inscrito? Pessoal, seu nome? Meu nome é Cristina, professora aposentada, moradora de Barão há décadas já. E militante ambientalista também há décadas. Barão Geraldo é Campinas, sim, assim como a Unicamp é, né? Ela perguntou se Barão Geraldo é Campinas, a Unicamp também é Campinas. Então não quero polo, não quero nada, porque não é Campinas, né? Quer dizer, a discussão não é essa. Barão Geraldo é um distrito de Campinas que tem uma característica diferente, que é um território diferenciado, gente, que tem uma ocupação diferenciada, de gente que procurava um outro tipo de vida, de gente que estava fugindo da cidade. Eu mesma vim de São Paulo. Eu não quero São Paulo, que Barão seja transformado em São Paulo, que Campinas sequer seja transformada numa cidade de São Paulo. Então a gente briga porque a gente quer defender o nosso território, porque é nosso território. Nós vivemos aqui. Então, nós demoramos muito para conquistar o direito de discutir como é que o nosso território deve ser ocupado. E a gente vem tentando fazer valer esse direito há muito tempo e não consegue. Porque a prefeitura não quer ouvir, porque a prefeitura
gente não tiver isso, vai ter 12 andares. A gente tem uma lei que aprovou de forma irregular a ampliação desse perímetro. Ela não atendeu os requisitos do Estatuto da Cidade até hoje. Essa lei não diz, não trouxe o estudo específico que era necessário para que esse território fosse considerado urbano. Essa ampliação de perímetro foi irregular, tá? Então, além de não atender os nossos interesses, passa por cima da lei, porque é meramente especulação. Isso não é interesse com ampliação do polo, não. Isso é mera especulação, gente. Isso é fazer crescer o território. Esse viário, sabe onde vai dar? Esse viário vai dar lá na estrada de Paulínia, porque ele vai atravessar toda a nossa área rural. Tá? O BIDES é importante porque ele é a abertura do espaço para pegar o resto e levar esse viário, né? Fazer o anel que é previsto, um anel que vai até a estrada de Paulínia. Abriremos a palavra para a composição da mesa. Senhor secretário de Justiça, para o uso da palavra, exposta ainda ao bloco anterior. Só passou sem responder a pergunta do William. Cadê o William? Mas enfim, queria dizer que é um prazer revê-lo, foi meu aluno na faculdade da PUC Campinas. Eu vou responder o que me cabe à pergunta dele, né? A questão do campo central é uma questão da PUC, então não cabe à prefeitura, mas, embora eu seja professor da PUC, mas aí é uma questão da gestão da universidade. Com relação às propostas, recebemos, vamos analisar. Nós recebemos aqui um quadro, importante deixar muito claro, um quadro com um comentário de alguns artigos, algumas observações, algumas ponderações. Não é um documento formal de recusa ou de rejeição à proposta. Então, aqui quem quiser consultar, de todo modo, ainda que fosse, a audiência pública ela não é vinculante, né? A gente abre a oportunidade para diálogo, para debate, que é o que está acontecendo aqui, e aí vamos levar para análise técnica por meio das duas secretarias envolvidas, diretamente envolvidas, e ao final será remetido à Secretaria de Justiça para a gente fazer a análise da legalidade e a decisão política do prefeito de enviar o projeto de lei à Câmara ou não. De todo modo, caso o PL seja enviado à Câmara, na Câmara será iniciado um novo debate, uma nova oportunidade de participação, e por isso que a gente está num regime democrático e é aqui que a gente está. Essa é a nossa razão de estarmos presentes aqui. Tá? Muito obrigado. Dois pontos chegaram aqui, também da fala anterior. Eu cometi uma falha na minha informação. Eu falei que era meia vaga na área de ampliação. A exigência é de uma vaga na área de ampliação, sendo que para habitação de interesse social, meia vaga. Tá? E com relação aos estudos que a Carol mencionou, do adensamento realizado pelo curso de especialização da Unicamp, eu só queria deixar claro que é o seguinte: a universidade está trabalhando com a gente em diversos aspectos, só que é claro que a universidade está fazendo um olhar acadêmico, então fizeram simulações de alensamentos máximos, e não que isso vá ocorrer, e nem que a universidade estava dizendo que isso vai ocorrer, e que os estudos do RIDES traziam algumas simulações de população, mas a verdade, assim, tentando deixar o nosso arquitetônico urbanistiquez aqui um pouco mais palatável, é que é uma lei que traça as regras de parcelamento. Os adensamentos estão colocados lá, tanto o mínimo quanto o máximo, que podem ser utilizados. Dentro do nosso
dia a dia do nosso cotidiano, nós temos ali uma média de adensamentos e tudo mais que acontecem, que são sempre muito inferiores ao máximo, sempre, né? E tudo isso, as oficinas, a gente levou os dados, levou mapas e tentou explicar tudo isso. Tanto essa diferenciação do que é o mínimo e o máximo, por que a gente tem o mínimo e o máximo, e o que a gente tem no dia a dia. Levamos todos os pedidos também que estão em andamento na prefeitura para essas áreas que, de novo, já são urbanas. Então a intenção é que essas áreas urbanas tenham um regramento ambientalmente mais adequado, sustentável, né? Mais sustentável do que a regra atual. Tina, ela está falando sobre apontamento. Vamos esperar para o próximo. Eu vou abrir o tempo aqui para o secretário. Bom, esse é um assunto que reiteradamente é apresentado. A gente entende a contrariedade à Lei 207, mas à época, ainda que não foi feito de uma forma ampla, mas houve participação no âmbito do Executivo e houve participação no âmbito do Legislativo. Essa lei ela foi questionada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça julgou improcedente a ação do Ministério Público, entendendo que a lei é constitucional. O que? Então, Pois não. O Estatuto da Cidade estabelece critérios específicos para a expansão urbana. A lei... Posso? Obrigado. Então, esses critérios específicos que o Estatuto da Cidade define, na versão original da lei, realmente houve uma fragilidade e nós estamos corrigindo isso. O PL será enviado à Câmara. Né? Não. pessoal, vamos olha assim, gente, vocês falam e agora a mesa responde, então deixa o secretário responder. Esses critérios eles devem ser aplicados e respeitados quando do empreendimento na área. Não há nenhum empreendimento aprovado na área. Né? Bom, então se a senhora quer discutir juridicamente, a gente talvez vá em outro foco. Mas a fala oficial da prefeitura é essa, que eu estou dando. Senhores, olha lá. Tina, você já fez. Mediante a realização de estudos específicos que vão ter que ser fixados em lei. Tina, você fez seu apontamento durante o seu período, peraí. Vamos fechar o bloco e você volta para o seu apontamento. Voltemos. Deixa eu ouvir o último bloco. Nas considerações finais. Tina, por favor. Nas considerações finais, todos os secretários voltam e faz o fechamento. Tá? Vamos ouvir o próximo bloco do horário. Quem está inscrito no próximo? Desculpa que eu engasguei, certo? Quem é o próximo? Aqui, vai ser. Aqui. Então faremos, olha, o bloco inteiro, depois tem as considerações finais. Boa tarde. Tem outra emoção. Eu só quero fazer uma observação de natureza técnica. Ok? Olha, fala aí, Laszlo, professor do ICAM. Okay? Quero ler 2 vezes o artigo 11 desse PL. Okay? Sobre a definição da sustentabilidade. Porque o PIT é desenvolvimento sustentável. Aqui a definição. Sustentabilidade no âmbito da parcelamento, uso e ocupação do solo no território do PIT refere-se ao atendimento
as diretrizes e os parâmetros estabelecidos nesta lei complementar. O que significa isso? Que significa? Preciso ler mais uma vez? Acho que não. Obrigado. Obrigada pela sua escrita. Oi, boa tarde a todos. O senhor falou da gente ler. Seu nome? Tereza Penteado, eu sou do Movimento Renovar de Cambuí. A gente está em, acho que quase todos os conselhos de Cambuí. E filmamos tudo. Estamos filmando amanhã, já está no YouTube. E vou ler porque é mais fácil, né? A gente não fala de nada. Tereza, eu vou interromper seu tempo aqui, só para questão de ordem. Por favor, retoma o tempo da Tereza. Obrigada. Vamos lá? Antes de mais nada, eu queria só lembrar o reitor da PUC, quando ele falou desse espaço, só para lembrar que esse espaço é da Unicamp, e sendo da Unicamp, é um espaço público sustentado por dinheiro público. Então eu não concordo muito com o que ele falou. E a Carol falou que hoje tem impedimento de se empreender em Gleba. Vamos lembrar que a escola nova empreendeu em Gleba, sem desmembramento, sem loteamento, com o aval do GAP, e até onde a gente sabe, eles não tinham nem licença de operação. Eu tenho esse documento, tudo que eu estou falando, eu tenho o documento, tá? Sobre o que o senhor falou do Santander, é aquela história dos empreendimentos que não vieram, não é bem essa história. Eu não me lembro qual é a história, mas lá no nosso YouTube tem um vídeo dessa reunião. Inclusive, a gente teve um problema com o Dr. Cobori, que foram para cima dele, eu acho que até era na época do Gaspar, que, se não me engano, também teve alguns probleminhas aí, não sei se de investigação, não me lembro. A gente tem uma pastinha disso. E aí, o que aconteceu? Nessa reunião, tem uma discussão e a história, para quem quiser confirmar, é só pegar esse vídeo que está no nosso YouTube também, eu posso pegar o link para quem quiser. A gente até, os grupos ambientalistas na época, tiveram que sair em defesa do Dr. Cobori, porque todo esse movimento aí que aconteceu contra esses empreendimentos, ou quais foram os motivos que eu não me lembro, foi uma coisa do Ministério Público. E a gente teve que entrar na defesa dele, porque era muito mais correto o que ele falava do que o que os outros falavam. E eu queria depois, se pudesse colocar no mapa das diretrizes macro, eu tenho uma dúvida de lá. Como é que a gente faz? Tecnicamente faz seu apontamento, depois nas considerações a gente volta uma pergunta. Tanto a Avenida do Santander quanto a da Escola Nova, que passa atrás do Sirius, elas teriam que ter sido ampliadas e não foram. Ninguém cumpre TAC nessa cidade. Vocês entram, por favor, num site que chama GTAC Campinas, está tudo lá. Ninguém cumpre nada. E aí o que acontece? A escola não vai poder ampliar porque tem os cílios na frente. E se ali tiver movimentação de terra, atrapalha todo o negócio dos cílios. Não sei muito bem a parte técnica. Então, estou querendo jogar a avenida atrás da escola. Então, a gente vê como é o planejamento dessa cidade. A escola tem 1, 2 anos, sei lá. Obrigada, Tereza. Depois a gente volta aqui. Próximo escrito. Matheus. Boa tarde, eu sou aluno de doutorado aqui da Unicamp. Eu acho que eu moro aqui em Barão Geraldo desde 2017, então não é tanto tempo assim quanto os vários moradores daqui. Matheus. Mas mesmo em pouco tempo já fica claro pra gente, né, que Barão Geraldo é abandonado pelo poder público, pela gestão, inclusive essa gestão, porque se a gente acha que alguns quilômetros de asfalto, ciclofaixa mal feita, é o suficiente, agora então liberar
edifício de 4, de 7 andares, eu não sei se a mesa sabe, mas qual que é o tamanho médio de uma kitnet para estudantes aqui, em Barão Geraldo? 20 metros quadrados é uma kitnet grande ainda. Então, se a gente for calcular o adensamento que essa especulação imobiliária ainda pode causar para cá, e outra coisa, eu não sei se nesses estudos de possibilidade de adensamento populacional e tudo mais, foi pensado que existe, posso falar pela Unicamp, que sei que participo de conselhos e reuniões, que existe uma demanda muito forte de ampliar os cursos de graduação. Então imagina se a gente tem mais cursos de graduação, mais alunos, edifícios com 4 a 7 andares, com kitnets de 20 metros quadrados. E esse desenvolvimento que tanto todo mundo fala, a gente vai gerar desenvolvimento, a gente vai gerar progresso. A gente está dentro de uma universidade, e eu imagino que também na PUC seja semelhante, e eu duvido muito que a maioria dos pesquisadores tenham essa definição de desenvolvimento, essa definição de progresso que vocês têm. Eu ia perguntar para a mesa, qual a definição de vocês de desenvolvimento e a noção de sustentabilidade, mas eu acho que é contraproducente, a gente já viu tudo aqui. Qual que é a definição para vocês de desenvolvimento? Qual que é a definição de sustentabilidade? Porque a gente confiar numa gestão Dário que cortou várias árvores, tem uma política irrisória ambiental, a gente ouve números, é muito fácil a gente ouvir número, é muito bonito a gente ouvir número. Eu voto aqui em Campinas desde 2017, quando eu mudei. Não votei, tenho orgulho de não ter votado no Dário, e eu não acho que essa gestão vai trazer nada pra gente que seja positivo nesse sentido. Fala seu nome que você não falou.